Está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui comigo uma figura única. Ele que hoje é nosso head de treinamento da Corporate, que é uma unidade nossa B2B da Experian. Começou lá atrás como um aluno mentorado e teve uma jornada incrível dentro aqui do nosso ecossistema, da nossa comunidade. Com vocês, Anderson Rocha. Seja bem-vindo. Muito bem, Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí. Que honra, cara, que honra ter você aqui na cadeira dos Incomparáveis. Conta aí pra galera um pouquinho da sua história, o que você faz hoje, pro pessoal te conhecer melhor. Tá, vamos lá. Hoje eu sou head de treinamentos, como você já falou, da unidade Corporate aqui da Experian. E, porém, a minha jornada ela foi interessante, porque eu comecei aqui como todo mundo, como aluno. Então, eu fiz toda essa jornada de aluno. Depois, eu participei da primeira turma da mentoria, que foi, nossa, abriu minha mente em diversos sentidos, porque até então eu era um CLT na época. E aí, eu fui abrindo minha mente a me tornar consultor e fui expandindo o soft skill, né? Que a gente fala na questão de negócio, e além do técnico, né? Então, me ajudou muito. E a partir daí eu fui me destacando em alguns aspectos, né? E me mostrei aí, vamos dizer, com uma aptidão aí para poder ministrar uma aula, né? E eu fui galgando aí, eu lembro que eu gravei uma aula de Python. Foi. E forneci para você, e você colocou na comunidade. Eu lembro que eu falei com o Davi, olha só, dá uma olhada aí na aula do Anderson. O Davi falou, cara, top, bora. Então, aí, a partir dessa aula, eu acho que vocês começaram a me olhar de uma forma talvez diferente. Porque é uma coisa que, inclusive, eu até queria dar dica aí pra quem quer alguma oportunidade, que a pessoa se mostre, né? Porque se a pessoa não se mostra, ela não vai ser vista e não vai ser lembrada. Então, foi através de um stories no Instagram que você colocou lá, que um aluno tinha publicado uma aula. Na época, eu acho que era uma aula de SQL, alguma coisa assim. Do Ítalo, talvez? Talvez. E você publicou lá na plataforma. E era um aluno comum. E eu falei, eu também sou um aluno comum. Então, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. E talvez, não era nem na intenção de ter alguma coisa a mais, mas eu queria mostrar. Eu sabia que eu tinha algo a ensinar em relação ao Python, que era algumas automatizações com o SharePoint e algumas coisas bem legais que eu aprendi em Python e eu fazia em um cliente. Eu falei, por que não criar uma aula disso e disponibilizar? E aí foi quando eu disponibilizei essa aula, vocês gostaram, publicaram lá, e aí acredito que na Corporate, quando começaram os treinamentos, teve uma oportunidade de treinamento online, ao vivo, e vocês lembraram de mim. Boa. Então, acho que a partir daí, se eu não tivesse iniciado e entregue esse vídeo, talvez eu não estaria aqui nesse momento. Então, uma atitude minha, né? Uma proatividade que eu tive de gravar uma aula sem ninguém ter me pedido e entregue essa aula, isso fez com que eu conseguisse ser visto aí pelo Léo, porque tem muitas pessoas que, mas o Léo não sabe o que é isso. Lógico, se você não se mostra, o Léo não vai saber qual é a sua base de alunos, né? 35 mil, né? 35 mil. Então, se você, que é um desses 35 mil, não se destacar de alguma forma em alguma área, você não vai ser lembrado. Perfeito. Então, e nisso, eu já era um mentorado. Eu entrei na mentoria, já era mentorado. E aí, eu acho que o nosso contato ficou mais próximo. Perfeito. Você, acho que começou a saber quem era o Anderson, né? A partir daí. Maravilha, show de bola, cara. Parabéns. Obrigado. Temos também vídeos seus também de Power Automate, o mais recente, né? Que bombou, né? A galera curte muito essa linha também de Power App, Power Automate. E também outros cursos aí que em breve a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive na aula de hoje, né? Sim, muito legal. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto aí, que é o tópico principal, digamos, da nossa participação aqui, do nosso podcast, você como treinador de Power BI, que você vai nas empresas, eu já fiz isso muito, né, em 2019 principalmente, e hoje você é quem faz isso na Experian, como é que você enxerga o cenário atual nas empresas que contratam, né, a Experian para dar treinamento lá? Como é que geralmente funciona lá a questão de análise de dados? Certo. Então, só para contextualizar o aluno, como a gente falou, existe a Education, que a gente chama que é o treinamento online, e existe a Corporate, que é
voltado para as empresas. Então, na Corporate, a gente presta consultorias e também damos treinamentos para as empresas. Perfeito. Esses treinamentos, eles podem ser online ou presencial. B2B. Exatamente. Para a empresa, perfeito. B2B. E eu sou o responsável por tanto ministrar aulas quanto organizar, preparar material, né? E captar novos instrutores. Então, eu tenho tido essa experiência. Então, voltando à sua pergunta, o que eu vejo, que eu tenho contato direto com as empresas que solicitam os treinamentos e eu ministro esses treinamentos, eu vejo que é um padrão nas empresas o uso do Excel exageradamente. Por que eu digo exageradamente? Porque tem Excel para tudo, para qualquer tipo de análise em todos os setores. O Excel é como se fosse uma muleta que todo setor tem que ter. Agora, uma coisa, vamos eliminar o Excel? Não, mas a gente consegue ir muito além com Power BI. E a partir do momento que a empresa percebe essa necessidade, contrata o nosso curso, mesmo sendo curso básico, que nós temos algumas modalidades de curso. A gente tem o curso básico, temos o curso de Storytelling, temos o curso avançado e estamos implementando alguns cursos focados em áreas diferentes. Então já demos o curso de financeiro, voltado com case financeiro, e um para compras. Mas nós estamos ampliando também essa gama aí de áreas que a gente pode dar esse treinamento. E uma vez que a gente implanta, mesmo sendo básico, a empresa ela já sai com vários insights para implementar no outro dia, no dia a dia dela. Principalmente o pessoal das áreas de negócio, que não é... Tem muita pessoa de TI que faz o curso, mas eu acho que a grande maioria são as áreas de negócio que tem suas análises particulares ali da área e consegue levar para um outro patamar através do Power BI, essas análises. Perfeito, maravilha, maravilha. A gente tem atendido bastante empresa de médio e grande porte, né? Sim. E esse cenário do Excel é padrão mesmo, né? Até assusta, né? Quando a gente vê os arquivos que eles têm lá, cara, travam o PC, né? Demora para executar, demora para rodar as consultas, as macros e tudo mais. Eu já tive algumas experiências que, além de ter Excel, o Excel com um grande volume de dados, que o Excel fica pesado, o Excel também tem um grande volume de fórmulas. E isso faz com que o Excel, ele tem um processamento para abrir, para carregar, e aí o pessoal coloca o VBA no meio. E o VBA não é ruim, mas nesse cenário, acaba que você consegue deixar o arquivo totalmente indisponível para ser usado facilmente. Então ele corrompe e aí dá um problemão. Então eu já ajudei empresas, inclusive, com esse problema no Excel. E o Power BI, ele desafoga um pouco o Excel, deixa o Excel para análises mais rápidas ali, análises contextuais, e aquilo que são análises mais padronizadas, análises mais importantes, a gente consegue migrar tudo para o Power BI. Maravilha, perfeito, excelente. Eu gostei do termo que você usou, que é de forma exagerada, né? Usa o Excel de forma exagerada. Exatamente. Não é para matar o Excel, jamais, né? O Excel não vai morrer. O Power BI não vai substituir o Excel por completo. Mas aqueles relatórios que demoram muito, relatórios manuais, todo aquele processo com várias fórmulas, isso sim pode ser automatizado no Power BI, né? Exatamente. Inclusive, utilizando o próprio ferramenta de ETL do Power BI, que é o Power Query, né? Apesar do Excel também ter o Power Query, dá para usar lá, mas o Power BI fica muito mais sistematizado. Perfeito. Essa automação, né? Então, a gente acaba utilizando isso. Maravilha, Anderson. Vamos falar agora sobre um tema que está em alta, todo mundo está comentando, né? Que é inteligência artificial e o ChatGPT. Boa. Vai substituir os analistas? Bom, isso é uma pergunta aí que, vamos dizer que é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente pudesse viajar no tempo e lá na frente ver o que o ChatGPT fez com os analistas atuais, eu diria que não, Léo. Não acaba com aquele analista que ele é bom, que ele é visionário. Então, por que eu falo isso, né? Só voltando um pouquinho que qual é a minha curiosidade em relação ao ChatGPT, né? Você comentou que eu também dei alguns cursos de Power Automate, que na verdade eu tenho isso dentro de mim, que é a inquietude, a curiosidade e a inconformidade. Por quê? Eu não consigo ficar conformado e fazer um certo tipo de atividade que eu vejo que não está me agregando, está me tomando tempo. Então, inclusive, agora há pouco a gente estava falando sobre isso, né? Estávamos numa reunião sobre isso. Falando sobre como transformar essa tarefa operacional mais automatizada e focar no estratégico. Exatamente. Né? Então, eu tenho isso comigo e eu sempre estou olhando para como eu posso melhorar isso, como eu posso deixar isso mais rápido, como eu posso substituir por alguma outra coisa. Então, o Power Automate, ele entrou nesse sentido de como eu consegui automatizar coisas. E aí, eu consegui
entrando mais no mundo do Power Automate, eu consegui, utilizando o Power Automate Desktop, que é um subnível do Power Automate, que ele automatiza ali os processos local na máquina, né? Eu consegui fazer algumas soluções ali que automatizam o uso de um RP, por exemplo. E a inteligência artificial, ela também automatiza um monte de coisa. Inclusive, hoje em dia, automatiza até brainstorms. Ele automatiza até você trazer ideias, né? Então, ele usa não só a parte operacional para automatizar, como a parte também criativa. Uhum. E aí, vamos entrar no mundo do ChatGPT, que eu acho que vale mencionar que a gente, na plataforma aí do curso completo, tem o curso do Power GPT, Perfeito. que está lá disponível para todos os alunos. Top demais. Anderson que fez o curso, top demais. Está disponível, que se você é aluno e não assistiu, vai lá, assista, que você vai aprender muito. Mas, para contextualizar um pouquinho, para quem não sabe muito bem, já ouviu falar do ChatGPT, mas tem medo, não quer entrar muito ali. Assim, o ChatGPT, eu costumo dizer que nada mais colocando nas suas devidas proporções, tá? Ele não é uma inteligência que quando você pergunta para ele pensa na resposta que ele vai dar. Ele é como se fosse um completador de texto. Eu vou dar um exemplo de um celular. Quando você tem aqui o teclado e você coloca uma palavra e ele sugere a próxima palavra no teclado, no celular, o ChatGPT faz isso, mas faz isso elevado na milésima potência, que ele pega todo um contexto do que você escreveu, do que ele aprendeu, que ele gerou ele passou por vários aprendizados de máquina, então assim, isso é imensurável o quanto de aprendizados ele passou, mas ele pega aquela sua pergunta, tudo que ele aprendeu e complementa com a resposta. Então nada mais é do que cálculos matemáticos e probabilísticos ali que fazem com que a resposta venha de uma maneira como se fosse uma linguagem natural, por isso que nós chamamos de LLM. O que é LLM? É Large Language Model, que é um modelo de linguagem muito grande. Então, ele é especialista em linguagem. Por isso que muitas pessoas confundem ele com uma pessoa, porque ele responde igual um ser humano. Então, ele treinou por muito tempo ali como que o ser humano fala, como que são as respostas em determinados tipos de perguntas. Então, ele sabe responder muito bem aquilo, mas nada mais é do que ele está complementando aquela sua pergunta. E aí que vem o pulo do gato nesse sentido. Por quê? Que chama engenharia de prompt. Porque uma vez que você entende que ele complementa a sua pergunta, então quanto melhor for sua pergunta, melhor vai ser a resposta. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que vão testar o ChatGPT e fazem perguntas básicas. Por exemplo, o que é o amor? Aí cada pergunta ele vai ter uma resposta diferente. Perguntas, aí fala assim, isso aqui não é muito bom e abandona, tá? Então, mas o ChatGPT ele não funciona assim. Eu costumo trazer, inclusive no curso eu trago essa alusão ao ChatGPT como se fosse uma avenida. Vamos dizer assim que a maior avenida que a gente tem, vamos dizer a BR aí, 116, tá todo o conhecimento geral do ChatGPT. Então, toda pergunta básica, ele vai para essa avenida e para nela, já acha ali a resposta e já traz. Mas é a resposta mais básica. Então, quando você delimita um prompt, você faz uma pergunta melhor, ele sai dessa avenida, sai dessa rodovia, entra nas avenidas, inclusive, dependendo do que você pergunta, ele entra na rua, e ali ele já está nichado. Então, ali dentro daquela rua, daquele bairro, ele já está com conhecimento específico que você pediu para ele. Então, ele vai trazer uma resposta muito mais específica, muito mais daquilo que você exatamente estava pedindo, porque você meio que deu uma rota pro ChatGPT ir. Você falou, não vai aqui, vai aqui. Então você mandou ele para lá, ele foi e agora ele parou aqui. Aqui ele vai ter uma gama de respostas para trazer dentro daquilo que a gente espera, tá? Então por isso que vem a engenharia de prompt. E aí no curso eu ensino passo a passo como que a gente pensa num prompt, como que a gente faz. E tem umas coisas muito legais que a gente consegue fazer programação no ChatGPT com linguagem natural. Então não preciso digitar Python nem SQL para pedir pro ChatGPT fazer as coisas para mim. Eu posso pedir em linguagem natural, inclusive criar menus, interações, e é isso que eu mostro no curso. Vai ter um gostinho daqui a pouquinho, né? A gente vai dar um tira-gosto, né, pra galera, Vou trazer aqui um prompt pra gente fazer. Top. Ô Anderson, então, explica um pouquinho melhor qual que é a diferença. Você falou do Power Automate, né? Comparou ali, o Power Automate também automatiza diversas tarefas, né? Qual que é a diferença, então, de RPA e inteligência artificial, né? IA? Tá.
O RPA, hoje tem uma Robotic Process Automation. Automation. Perfeito. É a automatização de processos robotizados. Perfeito. Tá? E ele vem, e não é só o Power Automate, a ferramenta, hoje no mercado tem algumas outras ferramentas que são bastante utilizadas nas empresas, que é aquela automatização mais baixo nível, que ele pega aqui, ele toma controle aqui do mouse do seu computador, sabe aquelas coisas de você abrir um relatório, gerar, exportar alguma coisa, você consegue totalmente automatizar isso hoje. E a gente vê que tem muitos analistas, muitos profissionais que no final do mês ficam fazendo repetidas vezes uma tarefa que você poderia estar automatizando. Então o RPA, ele vem tratar esse problema. Perfeito. Tá? É um robô realmente que vai lá, aperta o parafuso, um só faz aquilo, digamos, né? Aquilo que você programou ele para fazer. Exatamente, ele não pensa. Não pensa. Você vai dizer o que ele vai fazer ali, vai meio que, vamos dizer, uma macro. Você vai pegar todas as tarefas que ele precisa fazer, abrir esse programa, entrar no login, e ele vai fazer isso em loop, tá? Conforme você solicitar, se você agendar ou se você fizer algum gatilho. A inteligência artificial ela é muito maior do que isso. Sim. Tá? Então, ela vem para, no caso de análise de dados, ela traz, além de automatizar, ela não vai pegar, ou, por exemplo, o ChatGPT ele não vai nunca pegar a posse do seu computador e fazer alguma coisa. Não. Dentro do ChatGPT que a gente tem hoje, ele trabalha com textos, então ele vai trazer, muitas vezes você precisa de corrigir um texto, você coloca lá, ele vai corrigir, você precisa analisar uma base de dados, ele analisa a base de dados, traz insights, então tem muitas coisas que ele pode fazer, óbvio. Dentro da IA como um todo, a gente sai um pouquinho do ChatGPT também, tem várias ferramentas, inclusive hoje tem várias ferramentas nascendo, né, programas, softwares que utilizam a API do ChatGPT e fornecem diversos produtos. Um exemplo é o Chatbase, que a gente, inclusive, está trabalhando com ele, que ele é um chat que a gente pode personalizar melhor do que o ChatGPT. Então, a gente consegue trazer um contexto interno de empresa para dentro dele, tá? E traz. Mas tem diversas outras também IAs aí que ajudam a gente a trabalhar melhor, ter mais insight, ter uma produtividade. Então, acho que esses dois termos que você trouxe, o que eles relacionam na questão da produtividade? Você vai fazer muito mais rápido aquilo que você demoraria mais para fazer. Excelente, excelente. Concordo 100%. Bora fazer uns exemplos aí, então, já? Tô curioso, cara. Vamos brincar? Vamos brincar, então. O pessoal gosta de um hands-on, né? Beleza, então vamos lá. Vamos pro hands-on. Opa, esse aqui é o prompt, tá? Então... O que a gente vai fazer? Tá, vamos lá. A minha ideia aqui é trazer um prompt que vai... deixa eu colocar aqui no ChatGPT. Aliás, prompt é o direcionamento que você dá para o ChatGPT. O que é prompt? Ele é um texto, tá? Isso. Que são as instruções que eu tô dando pro ChatGPT. Lá eu tô dizendo tudo que o ChatGPT teria que fazer a partir do meu input. Então, no prompt é a minha programação. Então, o que eu coloco lá no prompt? Eu coloco uma persona. Então, o ChatGPT ele trabalha muito bem com persona, porque eu dou uma personalidade para ele e falo que agora ele é tal coisa. E ele vai entrar na brincadeira. E aí eu coloco até um background para ele, então eu falo que ele talvez tenha experiência naquilo. Então, ele entra na brincadeira, isso é bem legal. E a partir daí eu começo a colocar meus outputs. Então eu quero que você busque isso e me retorne isso. Então, qual que é aquele prompt que a gente vai trazer aqui? Qual foi a necessidade, né? Imagina um consultor de BI que vai fazer uma consultoria em uma área nova que ele não conhece. Então, ele foi contratado para desenvolver dashboards, mas em uma área, num setor aí da indústria novo que ele não sabe. Seria muito interessante o ChatGPT ajudar nele, eu tive essa ideia, de trazer uma contextualização do setor, tá? Para você ter uma visão geral do setor como um todo. E, além disso, trazer os principais métricas, KPIs e indicadores daquele setor. E não só isso, mas trazer a memória de cálculo. Como que eu calculo aqueles indicadores? Maravilha. Então, esse prompt foi exatamente diante dessa necessidade de eu ter esse entendimento de um novo setor. Inclusive serve para por exemplo, um CLT que ele vai ser contratado para uma nova área e ele usa esse prompt aqui para poder não começar do zero nessa área, já ter alguma coisa, um pontapé inicial ali para entender aonde ele está entrando. Então, isso que é interessante nesse prompt, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Então, o prompt ele está aqui. Vou copiar ele, tá? Então, no curso tem como que a cada linha eu mostro aqui
eu explico como que eu tive as ideias para escrever tudo que tá aqui, tá? Então, mas nesse momento eu vou copiar tudo aqui e vou colar. Mas antes de começar, primeiro eu quero falar o seguinte. Eu explico isso no curso e vou explicar aqui também. O ChatGPT, ele não é uma ciência exata. Perfeito. Ele tá, a todo dia ele muda, tá? Então, eu acho que seria leviano da minha parte esperar que o ChatGPT, ele funcionasse sempre da mesma forma. Então, por exemplo, esse prompt aqui, ele foi feito alguns meses atrás. Pode ser que hoje ele não funcione. Por quê? Porque o chat, a OpenAI e todas as inteligências estão sempre mudando, melhorando. Inclusive, tem algumas que estão tirando um pouquinho, pisando no freio. Inclusive, a OpenAI teve aí eu vi uma notícia que ela tá... essa versão 3.5 tá sendo meio que assim, estão tirando um pouquinho da capacidade dela e ela tá ficando um pouquinho, entre aspas, um pouquinho mais burra. Por quê? Tem um estudo que a OpenAI, ela gasta $700 mil por dia com energia elétrica. Rapaz. Por dia nos servidores da OpenAI. Então isso dá 3,5 milhões de reais aí. Por dia. Tem que vender chat o 4 ali pra caramba, o Plus. Então assim, o gratuito acaba sofrendo um pouquinho, porque eu acho que para economizar um pouco, eles tiram o pé um pouquinho do processamento. Então, isso acontece às vezes você não tem um resultado esperado, aí você tem que forçar um pouquinho o ChatGPT. Então, só para contextualizar, vamos fazer ao vivo aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não funcione, mas a gente vai na jornada aqui. Então, eu quero que você me acompanhe. Então, primeiro eu vou colocar o prompt aqui e ele vai me pedir, a ideia é ele trazer essa frase final aqui, tá? E esperar um input meu, que é qual setor eu quero analisar, tá? Então, vamos lá, vou jogar. Vamos ver, aceitou. Legal. Entendi. Funcionou. As instruções. Vou começar com a frase inicial e em seguida seguir o fluxo conforme as opções que você mencionou. Sou especialista, Bernardo, né? Por favor, me diga o setor de análise que deseja. Tá esperando. Show. Pensa num setor aí. Já que tu tá aqui em Floripa, a gente tem uma imersão agora também, né? A gente tá fazendo essa gravação aqui antes da imersão Case Reais. Vamos pensar em hotelaria. Hotelaria. Uma coisa importante. Eu não precisaria trazer financeiro, comercial, RH, porque a gente tem aí vários, inclusive tem o Kaggle lá, que é um site de base de dados que você tem, que você consegue ver. Mas vamos pegar uma coisa inusitada, hotelaria? Hotelaria. Beleza. Inclusive eu tive um insight aqui enquanto você falava que para quem vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa nova, num setor que não conhece, porra, excelente ferramenta para você se preparar para entrevista, né? Exatamente. Para você se preparar, você já chega lá com 10 passos na frente de um outro concorrente que não viu nada. Perfeito, então, perfeito. Vamos lá, setor de hotelaria. Eu só vou colocar isso, setor de hotelaria. Vamos ver o que vai trazer. Beleza, ó, olha só. O que ele traz agora para mim? Tá. Isso aqui que ele trouxe é porque você programou. Exatamente. Eu programei no prompt um menu, tá? Menu, então dá pra gente criar um menu no ChatGPT. Para quê? Para que, através da minha escolha do menu, ele faça ações diferentes. Perfeito. Então, a maioria das pessoas hoje utilizam o ChatGPT assim. Coloca uma coisa, aí ele responde. Aí a pessoa, não quero isso, quero aquilo. Aí ele responde de novo, aí não quero isso, quero aquilo. E com esse tempo aí que o ChatGPT vai conversando com você, o ChatGPT tem uma janela de contexto. Uhum. E essa janela de contexto é como se fosse uma esteira. Então você começa, ele vai até um ponto e depois ele vai descendo e ele perde aquele ponto inicial. Ah, isso eu não sabia, cara. Por isso eu tenho que repetir algumas coisas pra ele. Exatamente. Então ele fica dentro dessa janela aqui. Então, quando você pede um prompt mais completo, você garante que ele tá ainda dentro daquele contexto. Entendi. Quando você vai perguntando uma coisa, ele vai descendo. Por quê? O ChatGPT, ele além de... toda essa parte que ele responde, pergunta e resposta, os caracteres, eles são traduzidos em tokens. O que é um token? Um token, ele é uma junção de caracteres. Ele não é nem palavras, nem caracteres. Está no meio, porque um A de uma palavra com um B de outro pode formar um token. Por incrível que pareça. Doideira lá do pessoal da inteligência de dados, matemática. Mas são tokens. E esses tokens, eles estão compreendidos entre a pergunta e a resposta. Então, não é só a resposta que ele espera, ele já está contabilizando a pergunta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente coloca um textão grande, alguma coisa lá, e ele vai se perder. Por quê? Porque só na pergunta você já gastou os tokens que ele precisaria, né, usar. Então, você tem que estar sempre nesse equilíbrio entre pergunta e resposta, para ter a melhor resposta possível. Mas nesse caso, eu pedi para ele me trazer aqui um menu, que são duas. Na verdade, eu quero uma contextualização geral do setor
E o 2, que é os principais indicadores e KPIs desse setor. Eu deixei um 3 para reiniciar, para eu não precisar fazer uma nova pergunta, ver um outro setor. Então, 3 ele esquece tudo e começa de novo, tá? Então, vamos lá, contextualização. A gente tinha a pergunta setor de hotelaria, né? Hotelaria, taca ali um aí. Vamos entender. Fornecer uma misturação, Olha lá. indústria que engloba gestão e operação de hotéis, pousadas, resorts, como funciona o mercado atual, tá bom? Importante. Não acredite 100% no ChatGPT. Ah, sim, tem que ter a curadoria, né? Exatamente. O ChatGPT, ele pode delirar em algumas coisas. Então, assim, não pega isso daqui com o olho fechado, copia, cola e manda pra alguém. Não. Sim. Dá uma olhada, vê Pelo se faz amor de sentido. Ó, hotéis, pousadas. Então, faz sentido o que ele tá falando. Vamos Sim. ver o mercado atual. Ele tá falando que ele oferece hospedagem temporária, envolve estabelecimentos econômicos. Ó, desafios e oportunidades. É bem Legal. importante. Eles incluem a sazonalidade do turismo. Então, assim, ó, é importante pro hotel, se eu fosse um gestor de hotel, eu queria, através da sazonalidade, eu sempre... A minha busca para um cara, para um gestor de hotel é sempre estar ocupado, independente da sazonalidade. Então, tem que fazer campanhas para trazer pessoas, fazer parcerias com a prefeitura, com a região, para ter gente sempre se hospedando, né? Uhum. Ó, com o uso da tecnologia com aplicativo de reserva e gerenciamento de propriedades é uma ótima oportunidade para melhorar. Então, ó, uma vez que você tem aplicativos e utiliza, você tem também análise de dados. A análise de dados, ela vem nesse sentido, tá? E a sustentabilidade é uma tendência crescente. Beleza. Então, eu tenho o menu, eu já sei que o 2 é os principais indicadores. Então, vamos ver? Bora, toca ali 2 aí. Vou pôr o 2 aqui, tá? Vamos embora. Ótima escolha. Fornecer informações sobre os principais indicadores, KPIs. Rapaz, Olha, tem que uns legal. aí que Eu nunca ouvi falar, cara. taxa Vamos de lá. ocupação, mas tá, tudo bem. Taxa até de ocupação eu mais conheço. simples, Número de quartos ocupados pelo número de quartos total. Total. Vezes 100, que ele transforma em percentual. Aham. Ele- Agora, RevPAR, Revenue Per Esse eu não conhecia. Available Room. Receita total de quartos por número de quartos disponíveis. Legal. Tá? Qual o significado embaixo? Ele mede a eficiência na geração de receita por quarto. quarto disponível. É um indicador Isso. financeiro importante. Legal. Ó. Não conhecia, então tô aprendendo aqui junto. ADR, o que é esse? Average Daily Rate. É uma média... Representa a média diária das tarifas cobradas por um quarto. Ajuda a avaliar a precificação. Tá. Essa outra é receita de alimentos e bebidas, números de horas. Ah, tá. Olha que legal. Legal, né, cara? E tem sites aqui que você nem imagina. Aí você faz uma pergunta assim, mas isso existe mesmo ou o ChatGPT tá inventando? Porque assim, se o ChatGPT estiver inventando, cara, eu vou pegar essas ideias pra mim e vou implantar em algum lugar, porque é interessante. Se isso for uma invenção, é uma invenção bem interessante. Claro, disso aí dá pra fazer outras perguntas agora. Exatamente. Também. Agora sim, vamos ver se... Gopar aqui. Vamos ver se existe, se isso funciona. Coloca no Google. Ó, vou pegar tudo isso daqui e vou colocar no Google, vou pesquisar pra ver se eu tenho referência dessa sigla, tá? Então eu jogo aqui. Aí, ó. Aí. E Site. não é, ó, Não site é, não é. Olha lá, ó. Tem a imagem. Pô, então o Top. ChatGPT ajuda e muito. Tem uma aqui. planilhazinha de exemplo lá, ó, toda bonita. Olha que bonita essa planilha. Deixa eu abrir. Bonito não é, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Hotel, ó. Então, Aí, ó, põe lá imagens. Eu duvido que tenha um dashboard aí do Power BI. Só planilha, ó. tem um gráfico tem um aqui, gráfico mas bonitinho, Excel. Excel. Certeza que é Excel. Uma Mas oportunidade. aqui, pessoal. Aí, ó. Aí, ó. Então aqui, Vai- indicador... Depois do nosso podcast vai começar a ter um monte de Gopar por aí. de dashboard de hotelaria. Quer ver? Exatamente. Inclusive, Léo, eu tenho um outro prompt que é de geração de base de dados fictícias. Aham. Que eu acho que eu falo no curso É. que esse em conjunto, esses dois trabalhando juntos, ele é muito poderoso. Porque Claro. você primeiro entende o setor, olha os indicadores e depois você pede uma base de dados voltado para aquele setor e voltado Aham. com os dados que você vai calcular aqueles indicadores. Top demais. Inclusive, eu tô pensando numa versão 2.0, tem um prompt só que vai fazer tudo isso. Ó, rapaz. Que vai pegar, vai ensinar e vai não sei o que e já vai trazer a base de dados. O menu 3 ali seria o base de dados, ao invés Pode do... ser. Aham. Entendeu? Mas ainda tem que testar, Sim, porque tem sim, toda essa sim, questão, né? De Porque tamanho do prompt. A inteligência tá no prompt, né? Exatamente. Top. Top. E o legal, Léo, que, cara, pra você fazer um prompt, o céu é o limite. Tudo depende da criatividade. Tudo que eu pedi aqui no prompt foi eu que pensei. Óbvio que eu peguei muita referência, porque quando eu comecei a me interessar pelo ChatGPT, eu vi que
pessoal estava usando muito para produção de conteúdo, Sim, tá? sim. Marketing digital usa muito. É, Eu falei, como trazer isso para minha área? Para a área de análise de dados. é. E aí eu fui começar a pesquisar se já tinha algo parecido. Não achei nada parecido para análise de dados. Tem um tipo de prompt com menu para outras áreas, mas não tinha para análise de dados, então eu implementei. Então, assim, o céu é o limite. Se uma pessoa tiver uma ideia mirabolante, cara, testa, vai testando aí no chat GPT, uma hora você vai conseguir um resultado interessante. Quer pesquisar uma outra área? Rapaz, desafio. Vamos pensar aqui. Como é que faz pra reiniciar daí? Tu vai ter... Aqui ele tá falando que é 2, aqui é uma das coisas delirando. Ele tá criando o próprio menu ele agora. criou o próprio menu dele. Ele colocou aqui o... 2 reiniciar. Ou põe 3 no menu principal, né? Se quiser escolher outro setor. Então testa o 2 aí. Mas eu acho que ele entra em conflito, porque o 2 já tá na minha programação. Aí ele tá falando que o 2 é outra coisa. Deixa eu tentar o 3, vamos ver. Tá vendo? Reiniciar. Escreve reiniciar. Ele falou, ó, digite reiniciar. Ele E criou tudo dele. isso, tudo isso é o próprio GPT que tá fazendo tá criando as coisas dele também. Então por isso que o chat GPT não é uma ciência exata. Eu criei o prompt inicial, agora ele tá meio que tendo uma licença poética de fazer... Esse botão regenerar, tá em português? É um regenerate, né? Tipo, gere novamente a pergunta. Então você pode... Coloca aí pra ele. Ele vai escrever outra coisa, ó. Aqui, ó. Agora sim, ele tá perguntando o setor. Tá vendo? Então... Ele pensou, Ele refaz, né? Ele processa feedback, de novo. Né? Feedback se tá melhor ou tá pior. E aí eu vou falar que tá melhor. Bacana. Então vamos lá. Cara, pô, já me pediram uma vez, eu falei, cara, como é que eu vou saber? Se você não sabe, foi gestão portuária. Boa, gestão. Ele falou assim, Léo, pô, como é que tu nunca fez um dashboard de gestão portuária, cara? Preciso muito. Eu, rapaz... Gestão portuária, vamos ver. Como é que eu vou saber? Portuária. Tem porto aqui perto, né? Que é o Porto de Itajaí. Vamos ver. Interessante. Vamos lá. Vamos ver. Beleza, agora eu trouxe o menu. Vamos para o contexto. Contextualizar. Gestão portuária envolve administração, operação de portos marítimos e fluviais. Portos cruciais. Aqui está uma visão geral, como funciona. Mercado atual. Conexão entre modais. Ó, cara, interessante. Marítimo, gestão portuária. Muitos portos operam 24 horas por dia. Tá? Desafios e oportunidades. Vamos ver. A eficiência operacional é fundamental para evitar congestionamentos e atrasos nas operações. Automação e digitalização estão se tornando cada vez importantes. E sustentabilidade. Legal. Vamos ver os indicadores desse negócio aí. 2. Com todo respeito para quem trabalha com gestão portuária. Caramba, como é que fala? Throughput. Carga, quê? Vamos ver. Caramba, ó. A rapidez, né, do negócio. Throughput. Carga movimentada. Total de toneladas de carga movimentada. Tempo de espera dos navios. Isso deve ser uma das principais dores, né? Taxa de utilização do porto. Legal. Índice de eficiência operacional. Taxa de erros ou danos à carga. Olha que massa. Cara, muito massa. E você pode pedir mais, tá? Então, mais indicadores. Eu vou... Não tem o menu, mas assim, escreve, né? Mais indicadores, você pode... o ChatGPT é legal também, porque ele não é aquela programação dessa forma. Você pode, dentro do que você está fazendo, pegar uma rota diferenciada. Por exemplo, eu não quero só esses 5, eu quero mais. Então, ó, mais indicadores. Coloquei aqui, vamos ver se ele vai me trazer. Aí, ó, vamos Tempo de atendimento, taxa de disponibilidade de equipamentos, taxa de cumprimento de prazos de entrega, índice de sustentabilidade portuária. Interessante. Bacana, então ele vai trazendo aí... E se a gente quiser agora, assim, desejo criar um dashboard no Power BI com os principais indicadores, como você me... Será que ele faz uma... O que ele vai fazer, será? Quer testar? Bora. Ó, então, ó, eu tô no meio de um prompt e agora eu tô tomando uma rota diferente. Vamos ver. Desejo... Criar um dashboard. No Power BI com 5 principais indicadores. Power BI com 5 principais indicadores dessa área. O que você me recomenda? Ou quais análises você acha que eu devo fazer? Me mostre... Acho que tem que ter um pouquinho mais delimitado. Me mostre quais os passos para essa criação. Quais os passos para isso, tá? Para essa criação. Esse desenvolvimento também. Isso, é bonito. Esse desenvolvimento. Peguei o Anderson de surpresa aqui. Vamos ver. Principalmente o ChatGPT. Vamos ver como ele se sai. Preparação dos dados.
Ele quase seguiu os nossos 7 pilares. Pilares. Né? Mas aqui, o que ele fez? Por isso que é importante o prompt, né? Ele foi para outro caminho, ele está explicando aqui como fazer qualquer coisa no Power BI. Não é exatamente para a área. Aí eu vou ter que... Porque isso aqui, qualquer projeto Power BI vai seguir esses passos aqui. Eu vou preparar os dados, vou criar as medidas. Então isso aqui é o padrão. Mas aí eu poderia mudar. Eu posso voltar, inclusive, mudar a pergunta aqui, ó. Isso também não sabia. Eu posso vir aqui, ó, e editar a pergunta se eu não gostei da resposta. Ele vai refazer. Então, por exemplo, desde que é um dashboard com 5 indicadores. Então, assim, quais dados eu devo colocar nos gráficos? E qual base de dados, e como minha base de dados deverá ser, e como... Quais informações eu devo estar na minha base de dados? Quais informações tenho que ter na base de dados? Isso. Vou relembrar conforme o setor... Opa, não. Gestão portuária. Gestão portuária. O setor de gestão portuária. Por que isso, tá? Ele pode pegar lá em cima da hotelaria. Já assistiu aquele filme Um Amor para Recordar? Do Adam Sandler? Não lembro. Como que funciona esse filme? Esse filme, ele se apaixona por uma mulher, que a mulher, ela passa o dia inteiro, esquece, já vi. Dormiu, acordou, esqueceu tudo que aconteceu. Tem que explicar tudo novamente pra ela, então, né? Todo dia. Ele arrumou o cara arrumou um processo lá no final, que ele já tinha um vídeo que ela acordava, ela já viu o vídeo pra onde ela tava. Você já tem 2 filhos, você já tem não sei o quê, você já é casado com esse cara, pra ele entender. Então, muitas vezes o ChatGPT, quando ele entra no contexto, você tem que relembrar ele. Sim. Então, eu já mexi lá com código, programação, que você começa lá, ele vai te dando programação, mas ele esquece lá o código inicial. Então, sempre você tem que, dados o código que você já me ensinou, que é esse, faça isso. Então, você tem que sempre... comunicação clara, né? É porque ele querendo ou não, ele vai ler como um computador por trás, né? Exatamente. Interpretar. Então, você sempre tem que estar relembrando ele do que a gente tá falando, senão ele se esquece. Perfeito. Então, aqui. Só vai enviar. Vamos ver. Ele tá passando os dados passos. De movimentação de carga. Mas aqui ele passa capacidade total de porto. Aqui, então, ele já foi dentro do que a gente estava esperando. Exato. Ele já pegou aqui na coleta de dados, ele já pegou o que a gente precisaria para começar a desenvolver um dashboard com essa temática. E se avançasse nisso, ele ia dar base. Inclusive, a gente tem como fazer, né? Eu tenho um outro prompt que é para a base de dados. Por isso que eu acho que unir um com o outro vai ser interessante. Bacana demais. Coloque no comentário aí se você quer o 2.0 aí do curso Power GPT aí, pra gente incluir essas coisas. Isso aí. Cara, maravilha. Legal, né? Muito bom. Isso aí é mão na roda, né, cara? Muito legal. E assim, o futuro é isso, Léo. Então, quem não está acompanhando essas novas tendências aí vai ficar pra trás. Porque eu acho que agora, Léo, não tá muito no hype. Eu acho que uns meses atrás o ChatGPT tava mais no hype. Parece que eu acho que o pessoal pensa, isso aí foi uma modinha. Não é modinha. Não é modinha. Essa inteligência artificial, tanto essa quanto a que tá vindo aí, que é do Google, que é o Bard. Tem um Bing também da Microsoft. O Copilot, que tá entrando nos produtos da Microsoft. Isso daí vai ser um padrão. Então é igual você saber Excel. Você vai ter que saber mexer com isso daí no futuro. Então quem começa já a se inteirar mais, não é usar, se você vai lá e pergunta qualquer coisa, não. Se inteirar mais, como que desenvolve um prompt, por exemplo. Vai se diferenciar no mercado e vai estar na frente. Com certeza, né? Eu falo também pra galera o seguinte, não tem que ter medo disso, né? Tem que usar como aliado, usar a seu favor, porque se você não utilizar, você pode literalmente perder o emprego pro ChatGPT, caso você não seja uma pessoa muito operacional. Sim. Isso, a gente tá vendo aí que as IAs estão substituindo algumas vagas operacionais, né? Ou então, ser substituído por alguém que utiliza. Que utiliza, exatamente. Porque aí aquela pessoa que utiliza vai ser mais produtiva. Com certeza. Vai conseguir trazer mais insights, né? E tudo mais. Foi um exemplo na minha aula de boas-vindas que eu dou. Eu dou um exemplo, assim, faço uma alusão, né? Que como se o ChatGPT fosse um leão. Imagina um leão, você diferente com um leão. A primeira coisa que você vai fazer é ter medo. Aquele leão vai me engolir e você vai sair fora. Mas imagina a possibilidade de você conseguir domar aquele leão. E aquele leão começar a te ajudar no que você precisar. Então o leão vai te potencializar. É igual o ChatGPT. Você não tem que ter medo. Você tem que domar ele, domesticar e começar a usar ele ao seu favor. Então é a principal receita aí do sucesso. Nossa, eu fico imaginando daqui 5 anos. O que não vai ter, né, cara? Cara, eu não faço ideia. Porque as coisas vão mudando tão rapidamente que eu não faço ideia do que a gente pode ter. É muito difícil tentar imaginar algum cenário futuro. Por isso que eu não... O cara pergunta assim, Léo,
Devo me preocupar com outras ferramentas se o Power BI for substituído? Pô, o cara não tá preocupado nem em dominar o Power BI, nem domina ainda o Power BI, já tá pensando no pior, sabe? Não tem que estar preparado porque vier. Não tem como saber. Exatamente. A gente tem que estar preparado, realmente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso tudo é tão novo que em outubro do ano passado nem existia isso. Não tinha ninguém falando. Óbvio que tinha os estudos por trás, mas só o pessoal da área sabia que isso existia. Isso foi em outubro. Em novembro lançou, dezembro, nós estamos aí em setembro, não tem nem um ano. Isso teve esses avanços extraordinários. Então, se em alguns meses já foi todo esse avanço, imagina em 5 anos. Né? Não dá nem pra imaginar. É isso aí. A gente tem usado muito o ChatGPT também a nosso favor, né? Demais aqui nas nossos conteúdos, nos nossos atividades, exercícios, quizzes, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, Anderson, aproveitar esse momento final, sobre o que vem por aí de novidade nas nossas plataformas, na nossa plataforma Experian, também nos nossos treinamentos, né? Porque a gente tá falando coisas bacanas aí, hein? Você quer que conta tudo ou dá só uma pitadinha? Só uns insights. Nós estamos trabalhando no sentido de deixar a experiência de aprendizado um pouquinho mais gamificada e mais interessante. Então, nós estamos trazendo novos tipos de ferramentas para a gente implementar juntamente com a aula, que é aquela aula padrão. A gente está tentando mudar e sair um pouquinho do que o mercado está fazendo e trazer algumas novidades aí. O que acontece é o seguinte, né? O aluno hoje, em qualquer tipo de curso, conteúdo que você vê por aí, ele é muito passivo, ele aprende de forma passiva, né? E o que a gente vai trazer é uma metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. Então o aluno não vai simplesmente ficar no papel ali, né, de aluno, sentadinho, vendo e esperando o professor dar todos os insights e ele somente ouvir, né? Pelo contrário, a gente vai fazer o aluno participar e ele ser realmente o protagonista. Exatamente. Então vai ter muito exercício durante as aulas, quizzes, momentos para o aluno poder escolher uma rota ou outra, interagir de forma ativa mesmo, né? Ter gamificação. Então, cara, tem muita coisa bacana aí na nossa plataforma. A nova plataforma está saindo aí. Estamos desenvolvendo uma nova plataforma, regravando os cursos. Então, até final do ano aí, de 2023, vai ter muita novidade bacana. Maravilha. Anderson, foi um prazer. Dá seu último recado aí pra galera, por gentileza. Cara, só queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui nessa cadeira, que é uma cadeira muito disputada aí. Uma cadeira que só os top dos top passam e eu me sinto orgulhoso em estar nessa cadeira. E queria dizer pra galera que tá acompanhando aí, continue acompanhando aí o canal, Instagram do Léo, da Experian Corporate, que é importante para aquelas pessoas que estão nas empresas e gostariam de ter treinamentos ou até mesmo consultorias em Power BI na sua empresa. Sigam o Instagram, né, da Experian Corporate, que lá você vai conseguir aí ter muitas ideias aí do que você pode implementar na sua empresa, que nós estamos aí para ajudar. E para você que tem um curso completo, eu coloco novamente aí para você assistir o curso Power GPT, tá lá. Todo esse meu material tá disponibilizado nessa planilha aqui, ó, ela tá disponibilizada lá para você baixar. Ela tá aberta, você pode usar, pode melhorar, faz o que você quiser. E é isso, acompanha a gente aí que virá novidades. Beleza, meu cara, muito obrigado novamente. Vamos finalizar da seguinte forma, você olha pra lá, no 3 fala pra cima, e eu vou olhar naquela câmera lá e finalizar. Maravilha. Então, 1, 2, 3... Pra cima! Incomparáveis!